Você já se perguntou por que tantos são chamados, mas poucos são escolhidos? O que diferencia os escolhidos da multidão que ouve o chamado, mas nunca responde? Hoje, vamos nos aprofundar em uma verdade que vai te desafiar, inspirar e fazer questionar a essência da sua jornada com Deus. Vamos compartilhar uma história muito poderosa e transformadora sobre uma jovem chamada Lisa, que tinha alguns amigos que realmente gostavam dela. Mas quando ela aceita o chamado de ser escolhida pelo Senhor, o que acontece depois será muito surpreendente. Vamos fazer uma oração poderosa em nome de Jesus, então fique até o final e abra o seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Também te incentivamos a curtir o vídeo e se inscrever para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Enquanto exploramos os motivos pelos quais muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, vamos abrir nossos corações e nos perguntar: estamos apenas entre os chamados ou estamos avançando para estar entre os escolhidos? Que esta mensagem nos desafie, nos mova e nos inspire a ir mais fundo, pois o chamado é estendido a muitos, mas a jornada de ser escolhido exige uma vida entregue à vontade e aos propósitos de Deus. Motivo número 1. Entender o convite. Antes de compreendermos verdadeiramente por que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, devemos primeiro entender a natureza do chamado em si. O chamado de Deus não é exclusivo, ele é universal. É um convite aberto que se estende a toda a humanidade, enraizado em graça e misericórdia. Como Jesus disse em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este chamado não se baseia em mérito, mas flui do amor sem limites de Deus, que deseja que todos venham ao arrependimento e que todos tenham acesso à vida eterna. Mas ouça bem, amado, embora o convite seja estendido a muitos, poucos respondem de uma maneira que os alinha com o propósito final de Deus. Entenda isso. O chamado é mais do que um eco distante nos corredores do céu. É um convite pessoal para cada um de nós. Ele vai além da superfície. O chamado não é para uma vida de conveniência, mas para uma vida de entrega. O reconhecimento do chamado de Deus exige mais do que um simples aceno, exige transformação. Muitos ouvem o chamado, mas nem todos respondem. Por quê? Porque aceitar o chamado é abraçar um convite divino que exige não apenas ouvir, mas também alinhar-se com a vontade de Deus. Sim, meus amigos, esse alinhamento com a vontade de Deus é essencial. Muitos estão satisfeitos em apenas ouvir a mensagem, mas Deus não nos chama apenas para ser ouvintes. Ele nos chama para sermos praticantes. Tiago 1:22 nos diz: não se limitem a ouvir a palavra enganando-se a si mesmos, pratiquem-na. Os chamados podem ouvir a palavra, mas os escolhidos são aqueles que agem com base nela. Os escolhidos são aqueles cujas vidas refletem o coração da obediência, permitindo que o chamado transforme seu coração, mente e alma. Motivo número 2. O coração da obediência. Muitos são chamados, mas poucos respondem com plena obediência. É aqui que começa a distinção entre aqueles que apenas ouvem e os que são verdadeiramente escolhidos. O chamado de Deus em nossas vidas é um chamado à santidade, à retidão, a andar nos caminhos do Senhor. Mas a santidade não é uma vestimenta que colocamos ocasionalmente, é um estilo de vida de entrega. Ser escolhido é abraçar a obediência, mesmo quando isso custa tudo. É fácil seguir quando o caminho é suave, mas o que separa os chamados dos escolhidos é a disposição de obedecer a Deus em meio ao desconforto, à incerteza e às provações. Os escolhidos são aqueles que entendem que a obediência não é condicional à conveniência. Jesus disse em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Os escolhidos não escolhem quais mandamentos seguir, não. Os escolhidos são aqueles cujo coração está voltado para a obediência, mesmo quando isso exige que sacrifiquem seu conforto, seus planos ou seus desejos. E é aqui que muitos se afastam. Eles desejam as bênçãos, mas resistem à obediência que as desbloqueia. Os escolhidos sabem que sua obediência é um ato de amor, e é através desse amor e obediência que eles são separados para os propósitos de Deus. Motivo número 3. O custo do discipulado. Amados, uma razão pela qual muitos são chamados, mas poucos escolhidos, é porque poucos estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Jesus deixou isso claro quando disse em Mateus 16:24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ser escolhido, ser separado, é carregar a cruz. Mas ouça bem, a cruz é pesada. Ela não é um símbolo de conforto, mas de sacrifício. Não é um sinal de facilidade, mas de perseverança. Ser escolhido é suportar o peso do discipulado. Muitos evitam esse peso porque desejam um cristianismo conveniente, um que exige pouco e oferece muito. Mas Deus não nos chama para um caminho de menor resistência. Ele nos chama para um caminho de entrega. Os escolhidos são aqueles que, apesar do custo, dizem: Senhor, estou disposto a te seguir, mesmo que isso signifique abrir mão da minha vida, das minhas ambições e dos meus desejos. Os escolhidos reconhecem que o custo do discipulado é um pequeno preço a pagar pela glória de estar alinhado com os propósitos de Deus. Este é o verdadeiro caminho dos escolhidos, uma vida de obediência, sacrifício e profunda rendição ao chamado divino. Verdadeiramente, como escolhido por Deus, é necessário viver uma vida de humildade e servidão. Como Paulo disse em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Os escolhidos são aqueles que calculam o custo e ainda assim dizem: sim, Senhor, eu te seguirei. Motivo número 4. O poder da rendição. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque poucos se rendem verdadeiramente à vontade de Deus. Ser escolhido é viver uma vida de entrega, é diariamente abandonar seus próprios desejos, seus próprios planos e sua própria vontade para abraçar o propósito divino de Deus. Muitos de nós estamos presos em uma batalha com Deus, segurando nossos planos em uma mão, enquanto tentamos alcançar suas bênçãos com a outra. No entanto, os escolhidos entendem que não se pode estar parcialmente entregue. Deus nos chama para uma rendição completa, e somente aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo podem andar na plenitude de serem escolhidos. A rendição não é fraqueza, é poder. É na rendição que encontramos nossa força, pois quando somos fracos, Ele é forte. Como Jesus demonstrou no jardim do Getsêmani, a rendição não é fácil. Mesmo Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Os escolhidos são aqueles que, como Jesus, se curvam à vontade do Pai, sabendo que os caminhos de Deus são sempre mais altos e seus planos sempre perfeitos. Os escolhidos vivem no poder dessa rendição, e é essa rendição que os distingue dos muitos. Motivo número 5. Perseverança em meio às provações. Vamos falar sobre perseverança. Uma das principais razões pelas quais poucos são escolhidos é porque poucos estão dispostos a suportar. Amados, os escolhidos não são escolhidos porque nunca enfrentam provações, mas porque perseveram através delas. Nesta vida, as provações virão, os desafios surgirão, mas o que separa os escolhidos dos demais é a recusa em desistir diante da adversidade. Os escolhidos são aqueles que, como Jó, dizem: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. São aqueles que, como Paulo, declaram: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. As provações não são um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes, elas são a confirmação de sua obra de refinamento. Os escolhidos reconhecem que as provações não vêm para destruí-los, mas para refiná-los. Eles compreendem que Deus usa o fogo da adversidade para queimar as impurezas de suas vidas e prepará-los para a glória maior que está por vir. Os escolhidos perseveram porque sabem que Deus é fiel e que, no devido tempo, Ele os trará a vitória. Como Tiago 1,12 nos lembra: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Motivo número 6. O caminho estreito da justiça. Poucos estão dispostos a andar pelo caminho menos percorrido. O Senhor Jesus falou sobre o caminho estreito que leva à vida, e poucos o encontram. Muitos são chamados a trilhar esse caminho, mas apenas alguns escolhem segui-lo até o fim. Este caminho não é para os fracos de coração. É estreito porque é difícil, e é difícil porque exige sacrifício. Não é a estrada larga que leva à destruição, cheia das distrações e indulgências deste mundo. Mateus 7:13-14. O caminho estreito é para aqueles que estão dispostos a abrir mão de sua vontade pela vontade de Deus, que escolhem a justiça em vez do conforto, a integridade em vez dos aplausos e a verdade em vez da conveniência. Mas deixe-me te dizer algo sobre esse caminho. Muitas vezes é solitário.
Nem todos vão andar com você quando você decidir buscar a justiça. Os escolhidos entendem que devem estar dispostos a caminhar sozinhos, se necessário. Eles entendem que sua recompensa não está na aprovação dos homens, mas no favor de Deus. E embora esse caminho possa parecer difícil, ele também é abençoado, pois Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus 5:6. Os desafios desse caminho estreito são muitos: perseguição, solidão, autonegação. Mas também são muitas as bênçãos, a paz de Deus, a alegria indescritível e o senso de caminhar em propósito divino. Estas são as recompensas reservadas para aqueles que se recusam a tomar o caminho mais fácil. Os escolhidos abraçam o caminho estreito, sabendo que ele leva à vida eterna. Motivo número 7. Humildade e servidão. Os escolhidos entendem o poder da submissão. Não é coincidência que Deus muitas vezes escolha os humildes para realizar sua maior obra. Muitos são chamados, mas tropeçam em seu próprio orgulho, enquanto os escolhidos entendem que para ser verdadeiramente usado por Deus, é necessário servir, estar disposto a passar pelo fogo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque poucos estão dispostos a suportar o processo de refinamento de Deus. O processo de ser moldado e purificado é doloroso, desafiador e muitas vezes desconfortável. No entanto, é absolutamente necessário para nos preparar para o chamado divino em nossas vidas. Motivo número 8. Compromisso com o reino de Deus. Muitos são chamados para participar da obra do reino de Deus e entrar na luz de seu propósito glorioso, mas poucos estão dispostos a priorizar o reino sobre suas ambições pessoais. Poucos estão prontos para dizer: "Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita." Lucas 22:42. Os escolhidos não são aqueles com mais talentos, inteligência ou capacidade. São aqueles que colocam o reino de Deus como a prioridade número 1 em todas as áreas de suas vidas. Jesus disse em Mateus 6:33: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." O problema é que muitas pessoas estão perseguindo coisas em vez de perseguir o reino. Elas são chamadas, mas distraídas pelas promessas tentadoras de sucesso mundano, presas na busca por status, riqueza e conforto. Mas os escolhidos entendem que tudo isso é passageiro. Eles sabem que sua verdadeira herança não está nos aplausos dos homens, mas no favor de Deus. Eles sabem que tudo de que precisam será acrescentado se fizerem do reino sua primeira busca. Buscar o reino não é apenas frequentar a igreja, citar versículos ou ostentar títulos. Trata-se de deixar os princípios do reino governarem suas decisões, relacionamentos, finanças e prioridades. Viver com uma mentalidade de "o reino primeiro" significa dizer: "Deus, sua agenda é mais importante que a minha, sua glória é mais valiosa que o meu conforto." É por isso que os escolhidos vivem de maneira diferente. Eles não são influenciados pelo que o mundo persegue, pois buscam algo maior, a vontade de Deus. E isso é o que os diferencia. Motivo número 9. Disposição para ser refinado. Os escolhidos permitem que Deus os molde. Esta verdade pesa sobre nós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque poucos estão dispostos a passar pelo processo de refinamento. Como mencionamos antes, Deus não escolhe apenas para abençoar, mas para moldar. Esse processo de moldagem não é confortável nem fácil, mas é essencial. O refinamento é o método de Deus para remover as impurezas, o orgulho, o egoísmo e o pecado, que nos impedem de caminhar plenamente em seu chamado. Malaquias 3:3 diz: "Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata." Deus não está apenas interessado em seu potencial, Ele está interessado em sua pureza. E a única maneira de purificar o ouro é colocá-lo no fogo. O fogo não vem para destruí-lo, mas para refiná-lo, para torná-lo mais forte, mais puro, mais parecido com Cristo. Motivo número 10. Perseverança até o fim. O que separa os escolhidos dos chamados é a disposição para suportar esse processo de refinamento, por mais difícil que seja. Nem todos estão prontos para continuar quando o fogo aumenta. Mas os escolhidos, como o ouro, sabem que, ao suportar o calor, eles sairão mais fortes e preparados para cumprir o propósito de Deus em suas vidas. A pergunta que fica para todos nós é: estamos dispostos a ser moldados, purificados e usados por Deus, custe o que custar?
A resposta a essa pergunta determinará se seremos apenas chamados ou escolhidos para carregar o peso do chamado divino e caminhar na plenitude de suas promessas. Dispostos a permanecer no fogo tempo suficiente para serem refinados, algumas pessoas fogem ao primeiro sinal de calor. Elas oram para que Deus as tire do processo. Mas os escolhidos, os escolhidos dizem: Senhor, faça o que precisar fazer em mim, para que possa fazer o que quer fazer através de mim. O processo de refinamento é necessário porque Deus não pode te elevar até que Ele te refine. Os escolhidos entendem que a promoção no reino é precedida pela purificação. Não se trata de quão talentoso você é, mas de quão entregue você está. Deus está procurando por vasos em quem Ele possa confiar, vasos que passaram pelo fogo e saíram puros, mais fortes e mais úteis para a sua glória. Os escolhidos não querem apenas uma bênção, eles querem ser uma bênção, e para isso, eles permitem que Deus os pode, molde e os transforme à sua imagem. Razão 10. Um relacionamento profundo com Deus. Os escolhidos buscam intimidade, não apenas bênçãos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque muitos buscam a mão de Deus, mas poucos buscam seu rosto. Posso pregar sobre isso? Há uma diferença entre conhecer Deus e realmente conhecê-lo. Alguns estão satisfeitos em apenas ter um relacionamento superficial com Ele. Talvez eles o chamem quando precisam de algo ou apareçam na igreja quando é conveniente. Mas os escolhidos têm fome de intimidade com Deus. Eles não se satisfazem com uma religião superficial. Eles anseiam por uma comunhão profunda com seu Criador. O Salmo 42, 1 diz: Assim como a corça anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Os escolhidos têm uma sede por Deus que não pode ser saciada por coisas materiais ou prazeres temporários. Eles entendem que conhecer Deus é a maior recompensa. Eles são como Maria, que escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Os escolhidos buscam relacionamento acima de rituais, intimidade acima de conveniência. Eles querem ouvir sua voz, sentir sua presença, andar em sintonia com seu espírito. Essa busca pela intimidade diferencia os escolhidos, porque eles entendem que as bênçãos vêm e vão, mas a presença de Deus é eterna. Eles não querem apenas o que Deus pode dar, eles querem mais de Deus. E aqui está a verdade, igreja. Deus responde àqueles que o buscam. Tiago 4,8 diz: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Os escolhidos são aqueles que fazem do relacionamento com Deus a coisa mais importante em suas vidas, e como resultado, caminham em um nível mais profundo de unção, propósito e favor. Muitos são chamados a conhecer Deus, mas os escolhidos são aqueles que realmente o conhecem. Razão 11. Fé que persevera. Os escolhidos permanecem fiéis em todas as estações. Agora, deixe-me falar sobre o que realmente separa os escolhidos dos chamados. Não é como você começa que importa, mas como você termina. Muitos são chamados e começam com entusiasmo, zelo, paixão, mas poucos perseveram até o fim. Por quê? Porque a fé que perdura é uma coisa rara e preciosa. Os escolhidos são aqueles que mantêm sua fé, mesmo quando tudo ao redor diz para desistirem. Eles são aqueles que confiam em Deus diante da dúvida, do medo e da oposição. Eles são como Jó que diz: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. A fé perseverante não é uma fé que nunca questiona, mas uma fé que continua acreditando, mesmo quando as perguntas não são respondidas. É uma fé que diz: Deus, eu não entendo o que está fazendo, mas ainda confio em Ti. É uma fé que resiste à tempestade, ao vale e ao deserto. E aqui está a verdade: Deus sustenta os escolhidos em todas as estações. Os escolhidos são aqueles que entendem que a fé não é apenas para os momentos de vitória, mas também para os momentos de adversidade. Eles sabem que o mesmo Deus que estava com eles na luz estará com eles na escuridão. Eles entendem o que Paulo quis dizer quando afirmou: Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8-9. Os escolhidos são aqueles que passaram por dificuldades, mas não desistiram. Eles enfrentaram provações, mas mantiveram a fé. Foram derrubados, mas se levantaram novamente. E aqui está a parte mais bela: Deus recompensa a fé perseverante.
Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que perseveram, que resistem e se mantêm firmes na fé, independentemente do que enfrentam. No final, são eles que ouvem as palavras: Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Agora, pegue esta história transformadora como um exemplo do porquê muitos podem ser chamados, mas apenas alguns são escolhidos. Certa vez, havia uma jovem chamada Lisa, adorada por seus amigos no trabalho, sempre o centro das atenções. Lisa e seus amigos tinham um ritual todo fim de semana. Frequentavam os pontos mais badalados da cidade, dançando, rindo e se entregando a noites intermináveis de bebida e diversão. Eles viviam pela adrenalina, e o álcool parecia ser o elo que mantinha a amizade viva. Do fim da tarde de sexta até a manhã de domingo, suas vidas eram consumidas por festas, risadas e prazeres temporários. Certa madrugada, enquanto Lisa e seus amigos voltavam para casa de uma noite de festas intensas, viram um idoso parado à beira da estrada. Sua voz cortava o silêncio da manhã enquanto ele gritava: Arrependam-se, entreguem suas vidas a Deus. Os amigos de Lisa caíram na gargalhada, zombando do homem por aquilo que chamaram de loucura. Mas algo no coração de Lisa se agitou. Enquanto seus amigos ridicularizavam a paixão do homem por Deus, Lisa sentiu uma emoção desconcertante que não conseguia ignorar. Embora ela não tenha rido com eles, manteve-se em silêncio. Com o passar dos dias, seus amigos esqueceram o incidente, mas Lisa não conseguia. A imagem daquele homem idoso gritando sua mensagem de arrependimento permanecia com ela, assombrando-a nos momentos de silêncio, quando sua mente não estava entorpecida pelo barulho do mundo. Num domingo de manhã, movida por um sentimento inexplicável, Lisa decidiu ir a uma igreja próxima. Ela entrou no humilde santuário com o som de hinos ecoando suavemente. Seu coração disparou quando percebeu que o pregador à frente era o mesmo homem idoso que ela havia visto na rua naquela noite. Após o culto, ele se aproximou dela, seus olhos gentis, mas cheios de convicção. Ele falou sobre Deus e a profunda importância de servi-lo. Suas palavras não eram como os prazeres vazios a que ela estava acostumada. Elas carregavam um peso que se assentou profundamente em sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, Lisa sentiu uma alegria que não era passageira. Era uma alegria enraizada em algo eterno. Ansiosa para compartilhar sua nova paz, Lisa contou aos amigos sobre a igreja e como aquilo havia mudado seu coração. Ela os convidou para irem com ela, esperando que ficassem felizes por ela e curiosos para experimentar o que a havia tocado tão profundamente. Mas, para sua surpresa, alguns riram dela, chamando-a de tola por trocar os fins de semana de diversão por um desperdício de tempo na igreja. Eles não conseguiam entender por que ela escolheria Deus em vez das festas que tanto amavam. No entanto, duas de suas amigas mais próximas, Kim e Louise, decidiram aceitar o convite por curiosidade. Eles foram à igreja com Lisa no domingo seguinte, mas o que deveria ter sido um ponto de virada para eles se tornou uma decepção. Criticaram tudo: o culto, as músicas, até a mensagem sobre o amor de Deus. Em vez de apoiarem o novo caminho de Lisa, disseram que ela estava desperdiçando seus domingos e que a vida era muito curta para ser passada na igreja. Suas palavras doeram, mas Lisa permaneceu firme por mais um tempo. Contudo, à medida que os dias passavam, a pressão de seus amigos aumentava. Eles sentiam falta da velha Lisa, aquela que festejava sem se importar com nada. Sentiam falta da amiga de bebedeiras, da parceira de aventuras nas noites selvagens. Sob o peso da influência deles, Lisa lentamente voltou ao estilo de vida antigo. Ela parou de ir à igreja e voltou à rotina de festas e bebedeiras, esperando recuperar a aprovação de seus amigos. De repente, Lisa sentiu uma vontade irresistível de sair. Não era apenas o barulho ou a multidão, era algo profundo dentro dela, um chamado que ela não conseguia resistir. Ela saiu da festa se sentindo perdida e confusa. Alguns dias depois, Lisa se viu de volta à igreja, quase como se sua alma tivesse sido atraída por uma força invisível. Após o culto, o mesmo senhor idoso se aproximou dela mais uma vez. Ela abriu o coração, confessando a batalha interna que estava enfrentando. O desejo de servir a Deus
e, ao mesmo tempo, a pressão de se encaixar com seus amigos. O homem, com sabedoria na voz, disse-lhe algo que ela nunca esqueceria. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele explicou que o chamado para seguir a Deus não era fácil, e que os escolhidos muitas vezes percorrem um caminho que poucos ousam trilhar. Não se tratava de se encaixar na multidão, mas de se manter firme no chamado de Deus, mesmo quando isso lhe custava algo. O coração de Lisa se partiu ao perceber a verdade de suas palavras. Ela chorou, mas suas lágrimas eram de alívio, não de derrota. Ela finalmente entendeu que ser escolhida por Deus significava caminhar por um caminho diferente, um caminho que nem todos entenderiam ou seguiriam. Dias depois, Lisa tomou a ousada decisão de se batizar. Ela entregou sua vida completamente a Deus, sabendo que essa escolha lhe custaria amizades e a vida que ela havia conhecido. Como esperado, seus amigos se distanciaram, chamando-a de chata e fora de sintonia. Mas, apesar da solidão, Lisa encontrou uma paz que nunca havia sentido antes. Ela não precisava mais da validação dos outros. Ela havia encontrado sua identidade em Cristo. O caminho à frente não foi fácil. Sua jornada foi marcada por momentos de solidão, dificuldades e dúvidas, mas em tudo ela se apoiou na graça de Deus e sua força a sustentou. Meses depois, as coisas começaram a mudar. A diligência de Lisa no trabalho, alimentada por sua fé renovada e disciplina, levou-a a uma promoção. Ela não apenas se destacou em sua carreira, mas também na vida como um todo. Enquanto isso, muitos de seus antigos amigos foram demitidos da empresa devido ao fraco desempenho. O estilo de vida de festas e bebidas havia afetado sua ética de trabalho, e as consequências finalmente os alcançaram. Enquanto eles declinavam, Lisa prosperava, mas não porque era melhor ou mais inteligente que eles. Seu sucesso estava enraizado em sua caminhada com Deus. As bênçãos que ela experimentou foram frutos de sua decisão de seguir o caminho estreito e ser uma das escolhidas. A história de Lisa é um lembrete de que muitos são realmente chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado para servir a Deus é estendido a todos, mas somente aqueles, dispostos a caminhar pela difícil estrada da fé, experimentarão a plenitude do que Deus tem reservado. A jornada de Lisa não foi isenta de dor, perdas ou dificuldades, mas no final ela ganhou paz, propósito e um sucesso que o mundo nunca poderia lhe dar. Sua vida se tornou um testemunho do poder de dizer sim a Deus, mesmo quando o mundo diz não. Então, ao nos prepararmos para orar, devemos nos perguntar: ouviremos apenas o chamado ou aceitaremos a responsabilidade, o privilégio e o custo de ser escolhido? Vamos silenciar o barulho ao nosso redor, acalmar os medos dentro de nós e abrir nossos corações para a voz de Deus, que não está apenas chamando, mas escolhendo você para algo maior, algo que impactará não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor e das gerações futuras. Vamos orar juntos, totalmente entregues, prontos para caminhar no caminho dos escolhidos. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações cheios de gratidão, elevando cada pessoa ao som da minha voz. Senhor, começamos agradecendo pelo precioso dom da vida e pelo chamado divino que colocaste sobre cada um de nós. Tu viste algo em nós que nem nós mesmos conseguimos enxergar, e por isso somos gratos. Obrigado por nos convidar para o Teu propósito divino e por nos escolher para caminhar no Teu plano. Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas e Te louvamos por seres o Alfa e o Ômega, aquele que controla nosso destino. Não há acidente no Teu chamado. Tu nos escolheste com intenção e glorificamos o Teu santo nome. Pai, humildemente admitimos nossa fraqueza diante de Ti. Sabemos que, sem Ti, não somos nada, mas em Ti somos fortes. Ajuda-nos a confiar em Tua força e não na nossa própria. Senhor, pedimos o Teu perdão pelos momentos em que podemos ter perdido o Teu chamado, quando nossos ouvidos estavam fechados ou nossos corações distraídos. Perdoa-nos, Senhor, pelas oportunidades que não aproveitamos. Revela-nos, ó Deus, a clareza de nosso propósito. Abre nossos olhos para a razão pela qual nos chamaste, para que possamos caminhar em perfeita harmonia com a Tua vontade. Pedimos discernimento, Pai, enquanto enfrentamos os desafios de estar entre os escolhidos. Dá-nos sabedoria para tomar decisões que Te honrem e para permanecermos firmes no Teu favor.
Louvamos-te pela graça que nos cobre e por nos escolheres, mesmo quando éramos indignos. Mantém-nos humildes, Senhor, que não sejamos tomados pelo orgulho, mas permaneçamos ancorados na verdade de que é tua misericórdia, e não nosso mérito, que nos trouxe até aqui. Fortalece-nos, Pai, para cumprir o chamado que colocaste em nossas vidas, sabendo que não podemos realizá-lo sem teu poder divino. Senhor, te agradecemos por tua fidelidade inabalável. Mesmo quando falhamos, tu permaneces constante. Obrigado por nunca nos deixar nem nos abandonar, por nos segurar quando tropeçamos. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que a dúvida e o medo nublaram nossa fé. Substitui nossos medos por uma confiança inabalável em tua provisão e plano para nossas vidas. Hoje, Senhor, intercedemos por nossos irmãos e irmãs que também são chamados, mas que podem estar lutando para ouvir tua voz ou responder com obediência. Dá-lhes coragem para atender ao teu chamado e fé para confiar em teus planos. Louvamos-te por tua paciência, ó Deus, por teu amor longânimo que esperou por nós para responder ao teu chamado. Guia-nos enquanto continuamos a caminhar como os escolhidos por ti, santos e separados para a tua glória. Perdoa-nos pelos erros do passado que podem ter impedido nossa jornada espiritual. Purifica-nos, Senhor, e renova nosso propósito para que possamos seguir em frente com um coração puro. Acima de tudo, agradecemos pelo dom da salvação através de Jesus Cristo, o maior chamado de todos. Comprometemo-nos plenamente a responder ao teu chamado, não apenas com palavras, mas com ações. Que possamos estar entre os poucos que são escolhidos e fiéis até o fim. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Digite Amém na seção de comentários se você foi abençoado por este vídeo. Também, por favor, ajude-nos a espalhar essa mensagem edificante, compartilhando com as pessoas que você conhece. E lembre-se de curtir e se inscrever para apoiar este canal. Lembre-se, o chamado é fácil de ouvir, mas os escolhidos estão dispostos a deixar Deus moldá-los em o que Ele precisa que sejam. Eles estão dispostos a passar pelo fogo para saírem purificados, brilhando com a glória de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs, este é o seu momento. Não se contente em estar entre os muitos. Ouse estar entre os poucos. Ouse ser escolhido. Fique na paz de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.